Bom, agora é a hora do quarto capítulo. O quarto capítulo é bem longo. Vocês voltam pro POV do Sin. Eu não quero introduzir tanto personagem novo de uma vez, porque senão fica meio irritante. O Sin, ele, ele acorda, mas ele tá com tipo, a cabeça doendo pra caramba. Ele acorda com o maior esforço que ele consegue e ele acorda por meio de gritos que ele ouve lá no fundão. E aparentemente ele acorda assim, ai meu Deus, luta, ou assim. Ele entra na fighting stance dele, meio lixo, pra ser honesto, porque ele não sabe lutar tão bem. Ele usa lanças, principalmente. Mas ele tá sem a arma dele, ele não consegue achar em nenhum lugar, ele só. Fighting stance. E aí, tipo, ele acorda e percebe que os gritos são da Ellie. E não são gritos de medo ou de briga ou nada. É um grito de fascínio. Porque ela viu ele e falou: ai meu Deus, um golem de pedra. Ai meu Deus, o que é isso? Ai meu Deus, sabe? Porque, tipo, tem muitos poucos livros estudando o que realmente são os golems de pedra. E ela é uma nerdola bazinga e acha super engraçado e super divertido. Ela quer perguntar pra caramba um monte de coisa sobre o Sin. E ele fica meio atordoado. O que tá acontecendo? E aí, tipo, ele começa a lembrar dentro da cabeça dele sobre que ele, durante a guarda lá que ele tava, ele foi raptado. E, tipo, deram uma porrada na cabeça dele, ele desacordou. E ele foi parar ali por perto. Ou não sabemos. Ele acorda, vê que um monte de gente tá em volta dele. Tem ele, a Ellie na frente dele, tem uma outra pessoa desacordada, e tem mais um, mas ele não consegue ver de onde ele tá. Aparentemente ele tá tipo numa caverna, numa gruta. Tem tipo uns sonzinhos de água fazendo pip, 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 no fundo caindo do teto. Tem bastante moss crescendo nas paredes. E em questão de fontes de luz, tem uma aberturinha no teto, mas é muito longe e só sai um pouquinho de luz, sabe? Também tem uma única abertura na sala, que é uma porta de madeira meio barrada. Parece que eles estão tipo numa jaula, ou alguma coisa parecida. Tem uma janelinha que dá pra ver o que tem do outro lado, mas ela tá fechada. Não dá pra ver nada do outro lado da porta. Eles parecem que estão sozinhos. Só tem ele, a Ellie, essa pessoa estranha, meio desacordada, e outro que ele não consegue ver atualmente. Ele acorda, fica em pé, tenta discutir com a Ellie a situação deles. Eles estão parecendo meio presos, e aí eles tentam, por falta de alternativas, eles tentam acordar essa pessoa meio desacordada perto dele. E essa pessoa é a Chloe, uma outra pessoa que eu vou ter que descrever pra vocês. Mas a Chloe é uma das pessoas mais fáceis de descrever porque essa é uma MC que eu criei faz muito tempo. Chloe ou Chloe. Ela é uma extremamente rock-headed, não pensa demais, faz antes faz as coisas antes de pensar, esse tipo de coisa, extremamente instintiva. Só que você imaginaria que ela é bem reckless, esse tipo de coisa, mas ela só sabe exatamente quando fazer as coisas e pensa, tem muito mais estratégia por trás do que ela faz do que você imagina. E isso tudo somado meio que dá a ela uma aura meio sortuda, mas acaba que ela só sabe pegar a oportunidade na hora certa, sabe? A Chloe acorda e como ela não pensa muito, ela olha pro golem de pedra, que é o Sin, e só fala ameaça. E aí ela vai lá e dá uma porradona nele. Ele leva essa porradona e, para surpresa de todos nessa sala, enquanto ela bate desarmada em uma pedra, a pedra sente e começa a chorar. O Sin, ele é meio muxeba, eu diria.
a pedra dele, pedra de meteoro, ela é molinha. Então, ele parece extremamente resistente e imponente e nada passa sobre ele, mas a pedra dele é molinha. Acaba que ele leva bastante porrada por causa disso. Essa é uma das outras razões do porquê ele é bulinado no grupo de amigo deles. Ele leva essa porrada, ele fala, começa a chorar no chão, não me machuca, assim, sabe? E aí a Ellie fica, por que você fez isso? Esse tipo de coisa. E aí eles ficam discutindo, bonding, e aí, tipo, a Ellie percebe que eles não são uma ameaça, a Chloe percebe que eles não são uma ameaça, e eles ficam conversando com os outros. Até que eles percebem que eles não são as únicas pessoas nessa gruta. E aquele cara que estava tentando paquerar com a Ellie, o cara da caravana, também está lá. Só que a caravana, ou melhor, ele está debaixo de umas pedras e ele está extremamente machucado, sabe? Quase morrendo. E aí o cara diz, o grupo eu me refiro a Ellie, o Sin e a Chloe, que eles agora meio que se juntaram, todos com o mesmo objetivo, que é sair daí, ou alguma coisa parecida. E eles percebem que, ou melhor, eles falam com o cara meio machucado e o cara machucado descreve pra eles tudo o que aconteceu. Porque ele é o único que realmente se lembrava do que aconteceu, porque a Ellie, de novo, não queria. Ela sabia exatamente o que tinha acontecido, mas ela não queria mostrar essa informação. E como o capítulo é do Sin, a gente não sabe o que ela estava pensando na hora. O Sin, claro, desenha bastante sobre a situação e tudo. E você consegue ver exatamente que tipo de pessoa a Ellie e a Chloe são, porque afinal de contas é a primeira vez que ele vê elas, então ele desenha depois de um tempinho. Então dá pra gente ter uma ideia do que seja elas. E o cara que tava no chão, meio machucado, fala que um monte de pessoas vestindo robes e tipo facas ameaçaram roubar a caravana. E eles falam que eles foram enviados para fazer isso. Do jeito que ele está descrevendo, pareciam que elas faziam parte de um culto ou alguma coisa parecida. E aí, como é que é o nome? É verdade. Aí a Ellie vê tudo isso e fala, já sei, é o culto que a gente já estava chegando perto do meu objetivo, é o culto que eu fui contratada para lidar com eles. Então, afinal de contas, eu estou exatamente onde eu preciso estar. Esse tipo de coisa. Aí, os três precisam sair dessa situação, então eles decidem se juntar para sair daí logo, ou alguma coisa parecida. Eles veem toda essa conversa e todo mundo ouve, os guardas que estavam ouvindo tudo isso, dão uma batida na porta, cala a boca, porra! Esse tipo de coisa. E eles percebem que estão sendo guardados na porta de madeira. A Chloe percebe essa situação e enquanto eles estão falando mais com o cara, a Chloe chega perto da porta e ouve o que está acontecendo do outro lado. Ela bota o orelhinha, sabe? Ela manda um perception e vê que do outro lado os guardas estão falando sobre a captura deles e também sobre, eles puxaram um assunto sobre aspects, falando bem geral sobre o fato. Uma coisa que não é a hora de explicar atualmente. Mas vai aparecer mais pra frente, não se preocupe, eu explico o que são aspects depois. E aí a Chloe percebe uma oportunidade. Não vou falar muito o que estava na cabeça dela, porque afinal de contas não é o capítulo dela, mas ela dá uma porradona na porta, assim, pô! Que parece que foi um monstro que deu uma porrada na porta, ela tem uma força muito, muito forte. E aí os guardas acham que foi o cara de pedra, porque afinal de contas ele parece muito, muito intimidador, esse tipo de coisa. E aí ela estala os dedos para chamar a atenção do cara de pedra e ela mesma, enquanto os guardas abrem a porta e pegam as lanças para acalmar, entre parênteses, o Sin, ela fica atrás da porta, quietinha, e os guardas aparecem, 2 guardas só, com lança, cada um deles. Ela pula atrás de um deles,
segura, ou melhor, ela pula, dá uma porrada em um deles, desacorda o cara, pega o outro e segura ele pela boca. E aí ela dá um sinal pra a Ellie, que é a única que estava mais perto naquela situação, pra matar eles logo. E aí a Ellie fica toda surpreendida com a situação. Ela fica pensando por tipo 10, hesitando por tipo 10 segundos inteiros sobre o que ela devia fazer, porque afinal de contas ela é uma maga, ela não tem exatamente esse tipo de proficiência com armas físicas. E afinal de contas estava todo mundo desarmado, então o único jeito seria pegar a lança do cara e usar ela mesma pra fincar nele, ou alguma coisa assim. Então, com todo esse tempo curto, essa janelinha que a Chloe deixou pra eles fugirem, a Ellie hesita um pouco, mas pega a lança e finca no cara, tipo, finca, 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 porque ela não sabe exatamente quando que o cara vai morrer. Ela não tem proficiência nenhuma com esse tipo de coisa. E enquanto isso, o Sin pega uma pedra e pá, esmaga o guarda desacordado. E agora eles tentam fugir. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Sin estava conversando com o cara da caravana e ele parecia que não tinha mais jeito de... Não tinha mais como ser curado, esse tipo de coisa. Então eles só pegaram a lança e acabaram com o sofrimento do cara da caravana. Ele estava realmente bem machucado. E aí eles pegam as lanças ficam perto da porta e eles sinalizam um para os outros. O Sin pega uma das lanças, ele fica feliz que é uma lança. E a Chloe pega outra porque, sinceramente, eu acho que ninguém estaria feliz se a Ellie pegasse uma dessas. E eu não sei, acho que ela é muito útil com uma lança na mão dela. Todos eles sinalizam um com os outros na cabeça e eles saem da jaula e vão direto para o resto. E acaba o capítulo 4. Quase esqueci. Depois que... Ou melhor, parênteses. Quando o Sin estava acordando e ele estava falando só ele e a Ellie, a Ellie tenta teorizar quem que são as pessoas que estavam raptando eles. E ela fala sobre todas as possibilidades que podiam ter sido. E ela fala que é certeza que não são goblins. Ela fica tipo olhando para as roupas dela que estão intactas, principalmente as roupas de baixo, e fala: ok, nós estamos lidando com raptores conscientes, esse tipo de coisa. Isso é um foreshadowing que tipo porque ela estudou bastante esse tipo de coisa, que goblins são criaturas horrorosas, nojentas, que tipo não pensam muito. Eles são bem instintivos e animalescos, eu diria. Bem estilo Goblin Slayer, sabe? Eu só queria deixar isso bem destacado, porque vai importar depois.